Ela apareceu na beira da estrada com 2 meninos fracos de fome. A voz quase não saía, mas o pedido era claro. Por favor, não comemos há 10 dias. Ele era um fazendeiro solitário, quase sem nada. E a decisão que tomou naquele instante mudaria todas as vidas para sempre. Se essa história tocou você, curta o vídeo e deixe seu comentário. Aproveite para dizer de qual cidade está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias chegam. O dia ainda nem tinha clareado quando Mateus Araújo já estava de pé. Não era costume, era necessidade. O sertão ensinara cedo que quem dorme demais perde o pouco que tem. O silêncio da madrugada era o único momento em que o mundo parecia respeitar sua existência. Nenhum vento forte, nenhum mugido inquieto, nenhuma lembrança gritando mais alto que o pensamento. A fazenda Boa Esperança se estendia diante dele como um corpo cansado. Terra rachada, capim seco, cercas tortas e um curral que rangia mais do que devia. Não era grande, nunca fora, mas carregava o peso de gerações. Cada palmo daquele chão tinha suor antigo, decisões difíceis e promessas não cumpridas. Mateus caminhava devagar pelo terreiro, as botas gastas, levantando poeira vermelha a cada passo. O ar já vinha quente, mesmo antes do sol aparecer por inteiro. O cheiro de terra seca misturava-se ao de madeira velha e esterco. Era um cheiro que ele conhecia bem. Cheiro de permanência, cheiro de resistência. Parou perto do curral. O mugido fraco de uma vaca ecoou baixo, quase como um lamento. Ele se aproximou, passou a mão pelo lombo do animal, sentindo os ossos mais aparentes do que deveriam. O coxo estava quase vazio. Água pouca. Sempre pouca. Eu sei. Murmurou mais para si do que para ela. Desde que o pai morreu, tudo tinha ficado nas costas dele. O homem fora duro, mas justo. Falava pouco. Trabalhava muito e acreditava que a terra sempre devolvia aquilo que a gente insistia em plantar. Mateus acreditou nisso por anos. Agora já não tinha tanta certeza. A casa ficava um pouco afastada do curral. Construção simples, de madeira escurecida pelo tempo, com o assoalho rangendo como se reclamasse de cada passo. Dentro, quase nada mudara desde a infância. A mesa antiga no centro da cozinha, 2 cadeiras, o fogão a lenha e uma fotografia amarelada do pai pendurada torta na parede. Nunca teve coragem de endireitar. Parecia errado mexer naquilo. Mateus pegou a caneca de esmalte lascada, serviu o resto de café da noite anterior e bebeu devagar. O gosto amargo descia pela garganta como lembrança antiga. Café frio, vida morna, costume. Sentou-se à mesa por alguns segundos, apoiando os cotovelos, olhando para o nada. A solidão ali não era barulhenta. Era densa. Pesava no peito como coisa antiga, acostumada a ficar. Não tinha mulher, não tinha filhos. Os poucos amigos tinham ido embora para a cidade quando a seca apertou de vez. Alguns prometeram voltar. Nunca voltaram. A fazenda foi ficando grande demais para uma pessoa só e pequena demais para sustentar sonhos. Levantou-se, pegou o chapéu de palha e saiu novamente. O sol começava a romper o horizonte, pintando o céu de um laranja fraco, quase cansado. O vento trouxe o som das cigarras, avisando que o calor ia castigar forte naquele dia. Mateus caminhou até a cerca que dava para a estrada do Areião. Um caminho estreito, vermelho, por onde passava de tudo. Gente indo embora, gente fugindo, gente sem destino. Encostou na porteira e ficou ali parado, observando o vazio. Às vezes se perguntava se aquele lugar ainda era casa, ou apenas o último ponto antes de desistir de tudo. A fazenda era refúgio porque o escondia do mundo. Era prisão porque não o deixava sair. E era espelho, porque refletia exatamente o que ele sentia por dentro. O galpão de ferramentas rangia com o vento. Ele foi até lá, pegou arame e chave enferrujada e começou a consertar a cerca caída. Trabalho repetido, quase automático. Mãos ocupadas, cabeça tentando ficar quieta.
O suor escorria pela testa e se misturava à poeira, grudando na pele como lembrança ruim. Enquanto apertava o arame, uma imagem antiga surgiu sem pedir licença. O pai ali anos atrás, explicando como esticar a cerca direito com poucas palavras e muita firmeza. Mateus engoliu seco, apertou mais forte o arame, como se pudesse apertar também o nó que se formava no peito. Era para ter sido diferente, sussurrou. O dia avançava devagar demais. O sol subia, o calor aumentava e a fazenda seguia igual. Nada mudava. Talvez fosse isso que mais doía. A certeza silenciosa de que tudo poderia ficar assim para sempre. Quando terminou o concerto, limpou as mãos na calça e caminhou pelo terreno mais uma vez. Nenhum rádio ligado, nenhuma voz. Só ele e o sertão. Mateus ainda não sabia, mas aquela rotina estava prestes a ser quebrada. Não por vontade dele, não por planejamento, mas por um encontro simples, cru, inesperado. Um pedido dito baixo, uma frase curta, um olhar que carregava fome demais para ser ignorado. Por enquanto, ele seguia ali, sem imaginar que a estrada de terra à frente da fazenda traria algo que nenhuma seca tinha conseguido arrancar. Um motivo real para continuar. A estrada do Areião parecia ainda mais longa naquele dia. O sol já ia alto quando Mateus Araújo deixou a fazenda Boa Esperança para trás, levantando uma trilha de poeira vermelha que demorava a baixar. O calor subia do chão como um bafo quente, fazendo o ar tremular à frente. As mãos firmes no volante seguravam mais do que a direção do carro velho. Seguravam a rotina que ele repetia havia anos, sempre com o mesmo destino e o mesmo peso no peito. Ir até Santa Luzia do Areal nunca era simples, não pelo caminho que ele conhecia de cor, mas pelo que encontrava lá. Cada ida trazia a sensação incômoda de estar olhando para um espelho coletivo da própria miséria. Casas tortas, gente cansada, promessas quebradas. Ainda assim, precisava ir. O sal tinha acabado, o querosene estava no fim, e o pouco de mantimento que restava não sustentaria nem mais uma semana. O vilarejo surgiu aos poucos, quase escondido pela poeira. As primeiras casas apareciam espaçadas, como se tivessem sido jogadas ali sem muito critério. Paredes de barro rachadas, telhados remendados, portas sempre abertas para tentar deixar o vento entrar. Algumas galinhas ciscavam no meio da rua. Crianças descalças brincavam sem energia, levantando nuvens finas de pó a cada passo. Mateus reduziu a velocidade. Não gostava de chegar chamando atenção. Estacionou perto da venda, um prédio baixo de madeira escura, com uma placa antiga pendurada por um arame enferrujado. O som das cigarras era mais alto ali, como se competisse com o silêncio das pessoas. Entrou na venda, cumprimentou com um aceno de cabeça e foi direto ao balcão. O dono, um homem magro de rosto curtido pelo sol, comentou sem entusiasmo que os preços tinham subido de novo, que o caminhão demorava cada vez mais a passar. Mateus ouviu calado, contando as moedas com cuidado antes de empurrá-las sobre o balcão. Saiu com um pequeno saco de compras nas mãos. Foi quando percebeu a presença dela. Ela estava encostada na lateral da venda, à sombra estreita da parede. O vestido simples grudava no corpo magro por causa do suor. O cabelo preso de qualquer jeito deixava escapar alguns fios grudados na testa. Ao lado dela, um menino pequeno se agarrava à sua saia, os olhos grandes demais para um rosto tão miúdo. Um pouco afastado, outro garoto, mais velho, chutava a poeira com o pé descalço sem levantar o olhar. Não gritavam, não pediam esmola em voz alta, apenas esperavam. Mateus ia passar direto, não por frieza, mas por cansaço. Já tinha visto cenas demais como aquela. Sabia que não tinha como ajudar todo mundo. Mas algo no jeito da mulher o fez parar. Talvez fosse a postura, ou o silêncio, ou o olhar que não implorava, apenas sustentava a vergonha com dignidade. Ela deu um passo à frente, devagar, como quem pede licença para existir. A voz saiu baixa, quase falhando. Moço, desculpa incomodar, mas a gente não come há 10 dias.
A frase caiu pesada no ar quente. Mateus sentiu o estômago apertar. 10 dias. Não era exagero. Era cansaço demais para ser mentira. Ele olhou para os meninos. O mais novo tremia levemente, não de frio, mas de fraqueza. O mais velho mantinha os punhos cerrados, como se tentasse segurar algo que estava escapando por dentro. Ele não respondeu de imediato. Observou as próprias mãos, sujas de poeira e graxa. Pensou no pouco que tinha. Pensou na fazenda quase falida. Pensou que dividir o pouco podia significar passar necessidade depois. Mas também pensou no pai. Pensou no que teria feito. Eu não tenho fartura, disse por fim, a voz grave e controlada. Mas ninguém passa fome na porta da minha fazenda. Ela demorou alguns segundos para reagir, como se não tivesse certeza do que ouvira. Depois assentiu devagar. Os olhos marejaram, mas ela segurou o choro. A gente trabalha, disse rápido. Qualquer coisa, só precisa comer. Mateus fez um gesto simples com a cabeça, apontando para o carro. Vem. O caminho de volta foi silencioso. O motor roncava baixo. A poeira entrava pelas janelas abertas, grudando na pele. Ela mantinha os meninos perto, como se temesse que desaparecessem a qualquer instante. Mateus dirigia com os olhos fixos na estrada, sentindo algo estranho se mexer por dentro. Um incômodo antigo, uma responsabilidade que ele não tinha pedido, mas que agora estava ali. Quando a fazenda Boa Esperança surgiu no horizonte, a mulher respirou fundo. Não havia surpresa no olhar, nem expectativa exagerada. Apenas alívio. Mateus abriu a porteira e deixou o carro entrar. O rangido da madeira ecoou pelo terreiro vazio. Ele estacionou perto da casa e desceu. É simples, disse, quebrando o silêncio. Mas dá para descansar e comer alguma coisa. Ela assentiu de novo. Agradeceu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto entravam na casa, Mateus sentiu algo que não sentia havia anos. A certeza de que, a partir daquele instante, nada mais seria exatamente como antes. Ele ainda não sabia se estava fazendo a coisa certa. Só sabia que não conseguiria dormir se tivesse seguido adiante naquele vilarejo, fingindo que não ouviu. A fome tinha aprendido a pedir baixo. E ele tinha aprendido, mesmo sem querer, a escutar. A casa parecia menor com mais gente dentro. Não fisicamente, mas no jeito como o ar se comportava. Havia movimentos onde antes só existia quietude. Passos leves, respirações contidas, o som de alguém se sentando com cuidado para não incomodar. Mateus Araújo percebeu isso assim que fechou a porta atrás de si. O rangido da madeira soou mais alto do que de costume, como se a casa estranhasse a presença de vozes novas. Ele deixou as compras sobre a mesa e foi direto ao fogão a lenha. Não perguntou nada. Não queria saber de histórias naquele momento. Primeiro vinha o básico: comida, água, descanso. Pegou um punhado de arroz, outro de feijão, mediu com o olho acostumado a fazer render o pouco. Acendeu o fogo com calma. O estalo da lenha queimando quebrou o silêncio pesado. A mulher ficou parada perto da porta, segurando os meninos junto ao corpo. Não se sentou, não andou pela casa. Observava tudo com atenção contida, como quem mede cada gesto para não ultrapassar um limite invisível. Pode sentar, disse Mateus, sem virar o rosto. A casa não morde. Ela assentiu e conduziu os meninos até a mesa. Sentaram-se devagar, quase em silêncio absoluto. O menor apoiou a cabeça no braço, cansado demais para qualquer curiosidade. O mais velho mantinha os olhos atentos em cada movimento do homem, como se estivesse pronto para reagir a qualquer sinal de ameaça. O cheiro da comida começou a se espalhar, simples, mas quente. O estômago de Mateus reclamou, lembrando que ele também não comia direito havia dias. Ainda assim, continuou mexendo a panela, como se adiasse o próprio prato. Quando serviu, colocou primeiro diante dos meninos. Depois empurrou o prato em direção à mulher. Come! Ela hesitou. Eles primeiro. Mateus parou.
Olhou para ela pela primeira vez com atenção verdadeira. Havia algo ali. Não era orgulho. Era costume. Um costume duro. Aqui a gente come junto, disse firme. Não tem isso de um passar fome para o outro, não. Ela engoliu seco. Pegou o garfo com a mão levemente trêmula. Os meninos começaram a comer em silêncio. Rápidos no início, depois mais lentos, como se o corpo precisasse reaprender aquele gesto. Mateus sentou-se por último. Comeu pouco. Observava mais do que mastigava. Reparava nos detalhes. O jeito como ela partia o pão em pedaços menores para render mais. Como limpava o prato do menino pequeno com cuidado. Como o mais velho tentava disfarçar a fome para parecer forte. Depois da refeição, o cansaço caiu pesado. O menor adormeceu na cadeira mesmo, a cabeça tombando para o lado. A mulher o segurou rápido, antes que caísse. Tem um quarto no fundo, disse Mateus. Não é grande, mas dá para descansar. Ela o seguiu pelo corredor estreito. O quarto tinha uma cama simples, um colchão antigo, mas limpo. Ele puxou um cobertor de um baú e deixou sobre a cama. Fiquem aí. Amanhã a gente conversa melhor. Ela assentiu. Quando Mateus ia saindo, a voz dela o alcançou, baixa. Obrigada, de verdade. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu. Não confiava na própria voz naquele momento. A noite caiu devagar sobre a fazenda. O vento trouxe o som das cigarras mais forte. Mateus sentou-se no alpendre, olhando o escuro adiante. Sentia o corpo cansado, mas a cabeça inquieta. Perguntava-se se tinha feito uma loucura. A comida era pouca, a terra não ajudava. Dividir significava apertar ainda mais. Mas havia algo diferente. A casa não parecia tão vazia. No meio da madrugada, um barulho o acordou. Passos leves. Ele levantou devagar, pegou a lanterna e saiu da cama. Encontrou a mulher na cozinha, sentada à mesa, o rosto apoiado nas mãos. Desculpa, disse ela rápido ao vê-lo. Eu não conseguia dormir. Mateus ficou parado por um instante. Depois, sentou-se na outra cadeira. Eles dormiram? Dormiram. Faz tempo que não dormiam assim. Direto. O silêncio se instalou entre eles. Não era desconfortável, era cauteloso. Como você chama? Perguntou ele, sem olhar diretamente. Rosa Helena. Os meninos? Daniel e Lucas. Ele assentiu. Eu sou o Mateus. Ela respirou fundo, como se guardar aquele nome fosse importante. A gente não veio para dar trabalho, disse ela depois de um tempo. Só precisava de um lugar para parar. Mateus passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer. Ninguém chega na beira da estrada pedindo comida porque quer. Ela o olhou pela primeira vez, sem desviar. A estrada cansa mais a alma do que o corpo. Ele entendeu aquilo de um jeito que não saberia explicar. O silêncio voltou, mas agora era outro, menos pesado, como se tivesse aprendido a confiar um pouco. Do lado de fora, o vento passou pelo capim seco. A fazenda, que sempre fora só silêncio e espera, começava a ouvir vozes novamente. Baixas, cuidadosas, mas reais. Mateus ainda não sabia quanto tempo eles ficariam, nem se aquilo daria certo. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo não se sentia completamente sozinho naquela noite. E isso, de algum modo, o assustava tanto quanto o confortava. O dia começou estranho, com um silêncio pesado demais até para os padrões da fazenda Boa Esperança. O sol nasceu encoberto por uma camada grossa de nuvens acinzentadas, raridade naquela região do interior do Maranhão. O vento não soprava. As cigarras tinham silenciado cedo. Era aquele tipo de calmaria que não traz descanso, apenas aviso. Mateus Araújo percebeu logo ao sair de casa. O ar estava abafado, quente de um jeito diferente, como se o céu estivesse segurando o fôlego. Caminhou até o curral, observou o gado inquieto, os animais se mexendo mais do que o normal. Um deles bateu o casco no chão duro repetidas vezes, impaciente. Hoje não vai ser um dia fácil, murmurou. Rosa Helena acordou cedo também. Não por hábito, mas por alerta. O corpo parecia sempre em vigília. Preparou um café simples, usando o pouco que tinha,
e colocou sobre a mesa sem fazer barulho. Os meninos ainda dormiam, encolhidos na cama estreita do quarto do fundo. Mateus sentou-se à mesa e bebeu o café em silêncio. Os dois trocavam poucas palavras, mas já havia um entendimento novo entre eles. Um respeito construído na escassez. Esse tempo tá virando, disse ele, por fim. Se chover do jeito que tá prometendo, a estrada vira um atoleiro. Chuva é ruim assim? Perguntou ela. Do jeito que vem depois de seca longa, é. A terra não absorve, só devolve em lama. O dia avançou com uma lentidão incômoda. O céu foi escurecendo aos poucos, como se alguém tivesse passado um pano sujo por cima da luz. Mateus tentou reforçar algumas partes da cerca, mas o vento começou a soprar de repente, forte, levantando poeira e folhas secas. O cheiro mudou, terra quente, misturada com algo metálico no ar. No meio da tarde, o primeiro trovão rasgou o céu, seco, alto. Lucas acordou assustado, correndo para perto de Rosa Helena. Daniel tentou parecer tranquilo, mas os olhos entregavam o medo. Vai passar, disse Mateus, mais para si do que para eles. Mas não passou. A chuva veio de uma vez, pesada, grossa, batendo no telhado como se quisesse arrancá-lo. O vento uivava, sacudindo as árvores secas, fazendo a casa gemer. A energia caiu logo nos primeiros minutos. O escuro tomou conta de tudo. Mateus acendeu o lampião e o colocou no centro da sala. A luz fraca desenhava sombras longas nas paredes. O barulho da chuva era ensurdecedor. A água começou a invadir o terreiro, correndo em enxurradas desordenadas. A cerca do fundo, disse Mateus, já se levantando. Você não vai sair nisso, falou Rosa Helena, a voz mais firme do que ela imaginava ser capaz. Ele parou. Olhou para ela por um instante. O rosto dela estava pálido, mas decidido. Se a cerca cair, o gado foge. E se alguém se machucar lá fora, ninguém escuta. Outro trovão estourou tão perto que fez Lucas gritar. Rosa Helena o puxou para perto do peito. Daniel fechou os punhos. Mateus respirou fundo, vestiu o casaco, pegou a lanterna. Fiquem aqui, tranquilos. Eu volto rápido. Mateus, ela chamou antes que ele abrisse a porta. Ele se virou. Cuidado! A palavra ficou suspensa no ar, simples, pesada. A chuva atingiu Mateus como um tapa assim que ele saiu. A lama grudava nas botas, dificultando cada passo. A lanterna iluminava pouco. O vento quase arrancava o chapéu de sua cabeça. O curral parecia distante demais naquela escuridão. Quando chegou à cerca do fundo, viu o problema. Um trecho havia cedido. A água passava com força, abrindo caminho onde antes era chão duro. Ele tentou firmar os mourões, mas a terra mole não ajudava. Cada esforço parecia inútil. No meio da confusão, um relâmpago iluminou tudo por um segundo. Foi quando ele escorregou, caiu de lado, sentindo a dor subir pela perna. A lanterna voou alguns metros à frente. Por alguns segundos, só ouviu a própria respiração pesada misturada ao barulho da chuva. Tentou se levantar. A perna respondeu, mas com dificuldade. Droga, murmurou. Na casa, Rosa Helena sentiu o tempo esticar. Cada minuto parecia maior que o anterior. O barulho da chuva não diminuía. O silêncio de Mateus, do lado de fora, começou a virar medo. Fiquem aqui, disse ela aos meninos. Não saiam por nada. Pegou o lampião reserva, vestiu um pano grosso sobre a cabeça e abriu a porta. A chuva a atingiu com violência. O vento quase a fez perder o equilíbrio. "Onde, Mateus!" gritou, mas o som se perdeu no temporal. Avançou mesmo assim com o coração batendo forte demais. O barro grudava nos pés. A luz do lampião tremia em suas mãos. Encontrou-o caído perto da cerca, tentando se levantar. "Você ficou maluco?" disse ela, ajoelhando ao lado dele. "Olha essa perna." "Eu consigo", respondeu teimoso. Ela passou o braço dele por cima dos ombros. "Hoje não. Hoje você vai confiar em mim." O caminho de volta foi lento, pesado. A chuva não dava trégua.
Cada passo era uma vitória pequena. Quando finalmente chegaram à casa, Rosa Helena fechou a porta com força, apoiando-se nela por um segundo, ofegante. Mateus sentou-se na cadeira, a perna doendo, o corpo inteiro tremendo, de frio, de dor, de algo mais fundo. Rosa Helena limpou a lama da perna dele com cuidado, improvisando um curativo com pano limpo. As mãos dela tremiam, mas o toque era firme. Você não precisa carregar tudo sozinho, disse baixo, sem encará-lo. Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. A tempestade seguiu noite adentro, castigando a terra, a casa e os medos que cada um carregava. Mas ali dentro, à luz fraca do lampião, algo começava a se firmar. Não era certeza, não era promessa. Era a compreensão silenciosa de que, naquela noite, nenhum deles estava completamente sozinho. A chuva diminuiu apenas quando a madrugada já avançava. Não cessou por completo, mas virou um sussurro constante no telhado, como se o céu estivesse cansado demais para continuar gritando. A casa permanecia envolta num cheiro forte de terra molhada, madeira úmida e querosene do lampião, que ainda queimava fraco no canto da sala. Mateus Araújo permanecia sentado na cadeira, a perna esticada sobre um banco improvisado. A dor não era insuportável, mas pulsava de um jeito insistente, lembrando a cada segundo que o corpo também tinha limites. Rosa Helena terminou de amarrar o pano em torno do tornozelo dele e se afastou um pouco, observando em silêncio. Amanhã vai estar inchado, disse ela por fim. Você não devia forçar. Ele deu um meio sorriso cansado. Não forçar não é coisa que aprendi fácil. Ela assentiu. Sabia bem como era isso. O lampião projetava sombras longas nas paredes, fazendo os objetos da casa parecerem outros. A fotografia antiga do pai de Mateus parecia observá-los do alto, como se avaliasse aquela cena improvável. O vento ainda fazia a porta tremer de vez em quando, lembrando que a calmaria era frágil. Os meninos dormiam no quarto do fundo. O menor respirava pesado, exausto demais até para sonhar. O mais velho dormia de lado, com um braço esticado, como se ainda estivesse em vigília. Rosa Helena sentou-se na outra cadeira, mantendo certa distância. Não por medo, mas por respeito. O silêncio voltou a se instalar, só que agora carregava outra densidade. Não era vazio, era cheio de coisas não ditas. Essa chuva... Começou Mateus, quebrando o silêncio. Ela sempre traz lembrança. Ela levantou o olhar devagar. De quê? Ele respirou fundo. O peito subiu e desceu lento, pesado. Da última vez que choveu assim, meu pai ainda estava vivo. Rosa Helena não interrompeu. Aprendera cedo que certas histórias só saem quando encontram espaço. A cerca caiu, continuou ele. O gado se espalhou. A estrada virou rio. Ele saiu no meio da noite para tentar salvar o que dava. Eu fui atrás. Era jovem, teimoso, achava que dava conta de tudo. A mão de Mateus apertou o braço da cadeira. Ele escorregou perto do açude. Bateu a cabeça. Não morreu na hora. Ficou ali, respirando fraco, e eu sem saber o que fazer direito. A voz falhou por um instante. Ele engoliu seco. Quando consegui ajuda, já era tarde. Desde aquele dia, toda chuva forte parece querer me levar para aquele momento de novo. Rosa Helena sentiu o nó se formar na garganta. Aproximou-se um pouco mais, sem tocar. Você não teve culpa. Ele soltou um riso curto, sem humor. Culpa não escolhe se a gente aceita ou não. Ela fica. O silêncio voltou. Do lado de fora, um trovão distante ecoou fraco, como um lembrete. Depois de alguns minutos, foi Rosa Helena quem respirou fundo, reunindo coragem. A chuva também levou coisa minha, disse baixo. Mateus ergueu o olhar. Meus pais, continuou ela. Não foi enchente, mas foi vento forte. A casa era velha, fraca, uma ventania dessas que chegam sem pedir licença. O telhado cedeu, a parede caiu. Eu consegui correr com os meninos, mas eles não. As palavras saíam com dificuldade, como se atravessassem um terreno cheio de pedras. Desde então, toda vez que o céu fecha assim,
Meu corpo entra em alerta, mesmo sabendo o que já passou. Mateus assentiu devagar. Não havia consolo fácil para aquilo, só reconhecimento. A gente carrega mais coisa do que mochila, disse ele. Ela concordou com um gesto leve. E às vezes acha que aguenta sozinho. Ele olhou para a perna machucada, depois para as mãos dela, ainda marcadas de barro e água. Hoje, se você não tivesse ido lá fora, ela interrompeu com um gesto. Hoje você teria feito o mesmo por mim. Ele não respondeu, mas o olhar confirmou. A madrugada seguiu lenta. O lampião foi ficando mais fraco até que Mateus se levantou com cuidado e o apagou. Antes de ir para o quarto, Rosa Helena parou na porta. Obrigada, disse de novo. Não só pela comida, por não ter me mandado embora quando ficou difícil. Mateus ficou alguns segundos em silêncio. A gente só descobre quem é quando o aperto vem. Ela assentiu e fechou a porta devagar. Mateus deitou-se com dificuldade. A perna doía, o corpo cansado, mas a cabeça estava estranhamente mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho com suas lembranças. Lá fora, o sertão começava a secar outra vez. Mas dentro daquela casa simples, algo tinha sido molhado fundo demais para voltar a ser seco como antes. E ele sabia, as feridas ainda estavam ali, mas talvez não precisassem mais sangrar sozinhas. A manhã nasceu pesada, como se a chuva da noite anterior tivesse deixado um rastro invisível no ar. O céu permanecia cinza, baixo, comprimindo tudo sob ele. O cheiro de terra molhada ainda era forte, misturado ao de madeira úmida e capim esmagado. A fazenda parecia menor, cercada por um silêncio que não trazia paz. Mateus Araújo acordou com o corpo dolorido. A perna latejava, rígida, lembrando a cada movimento que algo tinha saído do lugar. Sentou-se na cama com cuidado, respirando fundo antes de apoiar o pé no chão. O assoalho rangeu baixo como um aviso. Na cozinha, Rosa Helena já estava de pé. Preparava um café ralo, usando o que restava. Os meninos dormiam ainda, esgotados. O som da colher batendo na caneca parecia alto demais naquele silêncio espesso. Vai precisar ficar quieto hoje, disse ela sem virar o rosto. Mateus tentou sorrir. Quieto não é muito comigo. Hoje vai ter que ser, respondeu firme. A estrada deve ter virado lama. Se precisar de ajuda, ninguém chega aqui tão cedo. A frase caiu pesada. A estrada do Areião era o único caminho. Quando ficava intransitável, a fazenda virava ilha. E ilha não escolhe quem protege. Mateus foi até a porta e abriu devagar. O terreiro estava encharcado, marcado por sulcos de água que ainda escorriam lentamente. A cerca do fundo permanecia torta. O galpão tinha perdido algumas telhas. O curral estava silencioso demais. O gado murmurou. Ele tentou caminhar até lá, mas a dor fez a perna ceder. Rosa Helena correu e o segurou pelo braço. Não agora. O toque dela foi firme, sem hesitação. Mateus sentiu algo estranho no peito. Não era fraqueza, era alívio misturado com medo. Se algum bicho estiver ferido, começou ele. A gente olha juntos, cortou ela. Mas você não vai sozinho. Foram devagar até o curral. O barro grudava nos pés, puxando para trás. Um dos bois estava caído, respirando com dificuldade. Não parecia ferido, apenas exausto. Mateus observou em silêncio, o rosto fechado. Aguenta, disse baixo, passando a mão pelo pescoço do animal. Só mais um pouco. Voltaram para casa mais cansados do que quando saíram. O esforço simples parecia dobrado naquele dia. O céu não clareava. O vento não vinha. Tudo parecia suspenso. Foi perto do meio-dia que o medo ganhou forma. Daniel começou a passar mal. Primeiro foi a tontura, depois o suor frio. O menino sentou-se no chão, pálido, segurando o estômago. Rosa Helena se ajoelhou ao lado dele imediatamente. "Tá doendo onde?" perguntou, tentando manter a calma. "Aqui", respondeu ele, apontando para o lado do corpo. Mateus observava, sentindo o coração acelerar. Não havia carro em condições de sair. A estrada era lama pura. O posto de saúde mais próximo ficava longe demais.
Ele não tá com febre, disse Rosa Helena, passando a mão na testa do menino, mas tá fraco. Mateus apertou os punhos. A sensação de impotência era conhecida, antiga, aquela mesma que o acompanhara na noite em que perdera o pai. Se piorar, começou ele. A gente resolve aqui, respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. A gente sempre resolveu. A tarde se arrastou lenta. Daniel melhorava um pouco, depois piorava de novo. Lucas não desgrudava do irmão. Mateus ia e voltava pela casa, inquieto, sentindo-se inútil com a perna machucada. Quando o sol começou a baixar, finalmente o vento voltou a soprar fraco. A estrada ainda estava ruim, mas já não parecia um rio. Mateus respirou aliviado por um instante curto. Foi então que perceberam. Daniel não estava mais no quarto. Rosa Helena chamou pelo nome dele uma vez, duas. Nenhuma resposta. Ele deve ter saído, disse Mateus, tentando parecer calmo. Mas o coração já batia rápido demais. Saíram ao terreiro. Chamaram. Nada. O céu escurecia rápido, pintado de tons pesados. O vento carregava os sons para longe. «Daniel!» gritou Rosa Helena, a voz falhando. Mateus pegou a lanterna. A perna doía, mas ele ignorou. Seguiram em direções opostas, chamando, procurando atrás do galpão, perto da cerca, no início da estrada. O medo agora tinha gosto metálico na boca. No meio do nada, quando alguém some, o silêncio vira inimigo. Mateus sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Pensou no pior. Pensou que aquela decisão de acolher talvez tivesse colocado todos em risco. Pensou que não suportaria perder mais alguém ali. Foi quando ouviu um gemido baixo, vindo perto do curral. Correu mancando até lá. Encontrou Daniel sentado no chão, encostado na cerca, respirando com dificuldade. Eu só precisava de ar, murmurou o menino. Mateus se ajoelhou com esforço, apoiando a mão no ombro dele. Você não pode sair assim, disse, a voz embargada sem perceber. Rosa Helena chegou logo depois, puxando o filho para um abraço apertado, chorando em silêncio. Voltaram para casa devagar, os três colados uns aos outros. Lucas vinha atrás, assustado, mas aliviado. Naquela noite, a fazenda pareceu mais isolada do que nunca. O lampião iluminava pouco. O vento gemia do lado de fora. O medo tinha passado perto demais. Mateus sentou-se no alpendre depois que todos dormiram. Olhou o escuro à frente, sentindo o peso das escolhas. Ajudar tinha sido certo, mas agora, abandonar não era mais opção. No meio do nada, quando o medo ecoa, ou se foge, ou se cria coragem para ficar. E ele sabia que, em breve, teria que escolher. A madrugada passou devagar demais. O vento soprava irregular, fazendo a casa estalar em pontos diferentes, como se alguém caminhasse ao redor dela. Mateus Araújo permaneceu acordado quase a noite inteira, sentado no alpendre, o olhar perdido na escuridão da estrada. A lanterna descansava ao lado da cadeira, pronta para qualquer emergência, embora ele soubesse que, se algo acontecesse, pouca coisa poderia fazer rápido demais. A dor na perna era constante, mas o incômodo maior vinha de dentro. A imagem de Daniel desaparecido por alguns minutos voltava à mente como um aviso. A fazenda não era um lugar seguro para quem já vinha ferido da vida. Nunca foi. Ele sempre soubera disso. Mesmo assim, tinha aberto a porteira. Quando o céu começou a clarear, Mateus tomou uma decisão. Não definitiva, mas pesada o bastante para mudar tudo. Entrou na casa com passos cuidadosos. Rosa Helena dormia sentada na cadeira da cozinha, a cabeça apoiada na mesa, exausta. O rosto ainda carregava a marca da noite mal dormida e do medo recente. Mateus parou por um instante observando-a. Pensou em acordá-la, mas desistiu. Preparou café em silêncio, deixando o cheiro se espalhar devagar. Ela acordou pouco depois, assustada no primeiro segundo, depois aliviada ao vê-lo ali. — Que horas são? Perguntou, passando a mão no rosto. — Ainda cedo, respondeu ele. — Preciso falar com você. A frase veio simples, mas Rosa Helena sentiu o peso imediato. Sentou-se melhor, endireitou a postura. —
Aconteceu alguma coisa? Mateus demorou a responder. Pegou a caneca, bebeu um gole, apoiou os cotovelos na mesa. Eu não posso fingir que ontem foi só um susto, disse por fim. Aqui é longe de tudo. Se um de vocês ficar doente de verdade, se acontecer algo sério, a ajuda não chega. Ela abaixou os olhos, já esperando por aquilo. Eu sei, respondeu baixo. E se você quiser que a gente vá embora... Não, cortou ele rápido, surpreendendo até a si mesmo. Não é isso. Ela ergueu o olhar, confusa. Então o quê? Mateus respirou fundo. As palavras custavam a sair porque, uma vez ditas, não teriam volta. Se vocês ficarem, não vai ser como visita, nem como favor. Vai ser de verdade, com tudo o que isso traz. O silêncio se estendeu entre os dois. Aqui não tem fartura, continuou ele. Tem trabalho pesado, risco, seca, estrada ruim, noite longa. Eu não vou prometer segurança que não existe. Rosa Helena apertou as mãos no colo. Eu nunca pedi promessa, disse. Só pedi chance. Ele assentiu. E é isso que estou oferecendo, mas com uma condição. Ela esperou. Se ficar, fica para valer. A fazenda passa a ser responsabilidade de todos. Não é abrigo temporário, é escolha. Ela sentiu o coração bater mais forte. Aquilo não era só sobre lugar, era sobre vínculo, sobre não ter mais saída fácil. E se der errado? Perguntou. Se a seca apertar de novo, se a comida acabar? Mateus sustentou o olhar dela. Então a gente passa junto, mas ninguém vai embora no meio do aperto. Rosa Helena fechou os olhos por um instante. Pensou na estrada, pensou nos dias sem comer, pensou no medo constante de não acordar no dia seguinte. Depois pensou nos meninos dormindo, protegidos, mesmo que em um lugar duro. Você sabe que isso muda tudo, né? Disse. Sei. E você tem certeza? Mateus levantou-se com dificuldade, caminhou até a janela, olhou o terreiro ainda úmido, a cerca torta, o curral silencioso. Eu fiquei sozinho tempo demais, respondeu, e quase perdi tudo tentando ser forte sozinho. Se eu continuar assim, essa fazenda morre comigo. Ela se levantou também, parando a poucos passos dele. E se eu aceitar? Começou, a voz tremendo levemente. Você não pode desistir no meio do caminho. Mateus virou-se devagar. Eu não vou. Ela respirou fundo. O ar pareceu pesado demais dentro do peito. Então eu fico, disse enfim. Não por gratidão, por escolha. Mateus sentiu algo se soltar por dentro, algo que estava preso há anos. O dia avançou com uma tensão estranha no ar. Os meninos perceberam que algo tinha mudado, mesmo sem entender exatamente o que. Mateus mostrou a Daniel como alimentar o gado. Rosa Helena ajudou no reparo da cerca caída. O trabalho era pesado, mas havia um ritmo novo, como se a terra reconhecesse aquela decisão. No fim da tarde, Mateus mancou até o galpão antigo, aquele que quase não usava. Abriu a porta rangente e olhou o espaço vazio. Dá para arrumar, disse ele. Se a gente reforçar o telhado. Rosa Helena assentiu. Aos poucos. O sol se despedia atrás das árvores secas quando Mateus percebeu que não havia mais volta. A escolha tinha sido feita. Não era bonita, não era segura, mas era humana. Naquela noite, sentado no alpendre, ele ouviu o som dos meninos rindo baixo dentro da casa. Um som simples, quase esquecido. Sentiu a perna doer, o corpo cansar, o futuro pesar. Mas, pela primeira vez, o medo não estava sozinho ali. Toda escolha cobra um preço. E Mateus sabia que o dele começaria a ser pago a partir daquele instante. Os dias seguintes não trouxeram milagres. A seca continuava rondando, a terra ainda era dura demais para promessas fáceis, e o céu seguia imprevisível. Mas algo tinha mudado de forma silenciosa e irreversível dentro daquela fazenda esquecida pelo mundo. Mateus Araújo acordava cedo, como sempre fizera a vida inteira. A diferença é que agora o silêncio não era absoluto.
Havia o barulho de passos na cozinha, o som baixo de uma panela sendo colocada no fogo, o murmúrio dos meninos ainda sonolentos. Coisas pequenas. Coisas que antes ele não percebia o quanto faziam falta. A perna ainda doía. Às vezes inchava, às vezes queimava por dentro. Ele mancava mais do que gostaria de admitir. Mas seguia, sempre seguia. Não por orgulho, mas porque agora havia mais do que ele mesmo para sustentar. Rosa Helena assumiu a casa com um cuidado que não vinha de costume, mas de pertencimento. Não tentava mudar tudo, apenas organizava o pouco, fazia render o quase nada. Consertava, reaproveitava, limpava. A casa foi ficando diferente, não mais rica, mas viva. Os meninos ganharam cor aos poucos. Daniel, ainda frágil, já ajudava no que podia. Lucas corria mais pelo terreiro, rindo alto às vezes, como se estivesse reaprendendo a ser criança. Mateus observava de longe, sem se meter demais, mas sentindo algo aquecer dentro do peito. Não era alegria escancarada, era algo mais quieto, um tipo de paz que não faz barulho. A estrada continuava ruim, a distância continuava a mesma. A fazenda seguia isolada, mas o isolamento já não doía como antes. Agora tinha propósito. Certa tarde, Mateus sentou-se no toco velho perto da porteira, observando o sol descer atrás das árvores retorcidas. O céu se pintava de laranja e vermelho, bonito demais para um lugar tão duro. Rosa Helena aproximou-se devagar, trazendo uma caneca de café. "Pensei que você ia gostar", disse, estendendo a caneca. Ele aceitou. "Obrigado." Ficaram ali, em silêncio. O vento balançava o capim seco. As cigarras começavam o canto. "Você se arrepende?" perguntou ela de repente. Mateus demorou a responder. "Não", disse por fim. "Tenho medo, às vezes, cansaço quase sempre, mas arrependimento não." Ela assentiu, olhando o horizonte. "Eu também tenho medo", confessou. "Medo de perder tudo de novo, medo de confiar demais." Ele a encarou. "Mas mesmo assim você ficou." "Fiquei." O silêncio voltou, confortável dessa vez. Mateus percebeu então algo que nunca tinha permitido antes. Ele não precisava ser forte o tempo todo. Podia falhar, podia cansar, podia pedir ajuda. Aquela ideia era quase assustadora, mas também libertadora. A fazenda não tinha virado um lugar fácil. Ainda havia dias em que a comida era pouca, em que a água precisava ser contada, em que a estrada parecia engolir qualquer esperança. Mas agora, quando o medo vinha, não encontrava apenas um homem sozinho tentando resistir. Encontrava pessoas. Certa noite, depois de todos dormirem, Mateus voltou a se sentar no alpendre. Olhou o céu estrelado, sentindo o vento bater no rosto. Pensou no homem que tinha sido antes, fechado, desgastado, convencido de que a solidão era proteção. Agora entendia que não era. A solidão só tinha ensinado ele a sobreviver. A escolha de ficar tinha ensinado a viver. Nada estava garantido, nada estava resolvido. Mas havia algo que nenhuma seca, nenhuma estrada ruim, nenhum medo antigo podia tirar: a decisão de não virar as costas. E isso, ele sabia, mudava tudo. Quando o dia seguinte amanheceu, o sol nasceu como sempre. Forte, cruel, indiferente. Mas dentro da fazenda Boa Esperança havia gente acordando, trabalhando, resistindo juntos. E às vezes era só isso que a vida precisava para começar de novo.